Pessoal, boa noite. Me perdoe aí a voz embargada, porque eu estou estreando junto com vocês nessa onda de videoaula, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram o ano todo e essa oportunidade aqui de me dar coragem de gravar. Eu só não vou mostrar meu rosto porque eu sou muito feio, tá bom? Vamos lá então. Eu vou começar a falar de geometria molecular a partir de moléculas com dois elementos, dois átomos, né? Como queira. Se eu falar para você que eu tenho dois átomos tipo H2, tem uma ligação simples aqui, ou se eu tenho HCl, por exemplo, ou se eu tenho O dupla O, e nesse modelo a dupla te apresento dessa forma, ok? Eu estou falando de moléculas com dois elementos, independente do tipo de ligação que eu tenho aqui, se é dupla, se é simples ou até tripla, né? Eu estou falando de moléculas de geometrias lineares. As moléculas lineares são moléculas que apresentam uma reta entre os elementos, formando aqui um ângulo de 180, aqui também como é naturalmente observado em qualquer reta, ok? Então, dois átomos, só podemos ter moléculas lineares. Quando eu falo de três átomos, e aí vai como exemplo CO2, ok? Coloquei um carbono no meio, que é a cor preta, com dupla com esses dois extremos que são oxigênios, ok? E aqui eu coloquei a água. Por que, embora as duas moléculas tenham três elementos ligados, independentemente se é dupla ou simples ou qualquer coisa que seja, eu tenho aí uma geometria aqui linear, né, como observada com dois átomos, e aqui eu tenho uma geometria angular. Qual é a diferença? Esse termo central aqui, no caso aqui é o carbono, não sobra par de elétrons nenhum aqui. Não tem sobra de par de elétrons, lembrando que ele é do grupo 14, ok? Então ele tem 4 elétrons, faz duas duplas e se estabiliza pela regra do octeto. Aqui eu tenho a água tendo como termo central o oxigênio. Lembra que o oxigênio do grupo 16 tem sobra de elétrons aqui. Então eu tenho 2 elétrons fazendo ligação e tenho 4 elétrons. Quer dizer, na verdade, a nuvem eletrônica, a gente chama mais modernamente como nuvem eletrônica aqui, fazendo com que haja uma repulsão entre esse par ligante fazendo um ângulo diferente de 180, fazendo aqui aparecer a geometria angular. Aqui não, aqui eu continuo tendo uma geometria linear, porque eu continuo tendo o ângulo de 180, ok? Com 3 átomos, então, eu posso ter linear ou angular, depende se sobra ou não par de elétrons no termo central, ok? Se eu falo de moléculas com 4 átomos, ou eu falo de moléculas com 4 átomos e o termo central não sobrando elétron, também a mesma diferença que eu falei anteriormente, ou com o termo central sobrando elétron. No caso aqui eu montei o NH3, nitrogênio e hidrogênio, nas três pontas aqui, né? E eu tenho aqui o carbono, dupla O, com hidrogênio e hidrogênio. No caso aqui é o aldeído de um carbono só. É o aldeído fórmico, né? Ou metanal. Quando eu tenho geometria desse tipo aqui, com 4 átomos, quer dizer, 3 ligantes e um central, e o central não tem sobra de elétrons, eu tenho uma geometria em forma de triângulo dentro de um plano, ó. Estão dentro de um plano, ok? É triangular plana ou trigonal plana. Quando eu tenho uma sobra de elétrons no termo central, isso aqui forma uma pirâmide. Veja bem que aqui, ó, eu tenho uma base, ó, é uma pirâmide onde o alto da pirâmide aqui é o nitrogênio, os 3 hidrogênios da formação da minha amônia formam uma pirâmide, então é geometria piramidal, ok? Quando eu falo de 5 átomos, e aí eu estou me limitando a falar geometrias mais simples, eu estou falando de uma geometria que não deixa de ser uma pirâmide, mas não é uma pirâmide comum, é uma pirâmide onde todas essas distâncias aqui são iguais, todos esses ângulos aqui são iguais, inclusive iguais a 109 graus e 28 minutos, levando aqui o aparecimento de uma pirâmide com base triangular, ok? Uma altura onde todas essas distâncias também são iguais, porque ela é uma geometria completamente simétrica,
Se eu virar aqui, ó, dá para observar que é a mesma coisa, né? Então essa geometria que eu tenho aqui em mãos é a geometria chamada tetraédrica, porque forma uma pirâmide chamada tetraedro, ok? Então eu tenho aqui geometria tetraédrica. O que pode acontecer é eu ter uma forma de tetraedro assim, sendo que um dos ligantes, por exemplo, um dos gigantes é diferente dos outros. O que acontece? Quando eu tenho isso aqui, todos os gigantes iguais, eu tenho uma simetria total na molécula. Aqui eu não tenho uma molécula tão simétrica. Você pode observar até que no meu modelo, essa ligação está perpendicular. Essa aqui não está tão perpendicular. Essa molécula não é tão simétrica como essa. Então o que acontece? Aqui eu tenho o que alguns chamam de tetraédrica distorcida, tá? E para alguns chamam simplesmente tetraédrica. Ok? Agora eu vou de trás para frente falando de solubilidade. Toda molécula tetraédrica, verdadeiramente tetraédrica, é apolar, pois tem simetria total aí na molécula. Ok? São apolares. São moléculas apolares. Mas se eu quebrar um pouco a simetria, trocando um dos ligantes aqui, por exemplo, se eu trocar, por exemplo, um hidrogênio do CH4 pelo Cl, formando o CH3Cl, igual clorofórmio, eu tenho aqui uma geometria tetraédrica, lembrando que é distorcida, então ela é levemente polar. Tá certo? Volta nas moléculas com 4 átomos. Se eu tenho 4 átomos e a molécula é piramidal, ela é polar. Ela apresenta uma polaridade. Essas moléculas aqui, se eu tiver os 3 ligantes iguais, ela é apolar. Nesse caso aqui, os 3 ligantes não são iguais, só 2. Então essa molécula é levemente polar. Não estou dizendo que, caramba, como ela é muito polar. Não é isso. Mas ela não é apolar, completamente apolar. Ela pode até apresentar uma polaridade baixa, mas ela apresenta. Okay? Até porque essa ligação CO ela é muito polarizada. Certo? Já as moléculas com 3 átomos, que eu apresentei aqui, a água e CO2, o CO2 é linear, eu vou discutir daqui a pouco, mas a água é angular. Toda molécula angular, ela apresenta polaridade, ela é polar, exceto uma, que se eu colocar, por exemplo, o ozônio, e eu não apresentei o ozônio, a fórmula do ozônio, por quê? Qual o motivo? Porque o ozônio, ele foge à regra do octeto. É um oxigênio ligado dupla ao outro oxigênio, ok? Beleza? Formando o que a gente chama de O2. Aqui, se eu tiver só isso, oxigênio e oxigênio. Mas se eu colocar mais um oxigênio aqui, eu vou ter uma angular, porque o oxigênio vai ter sobra. Mas eu vou ter só ligações, se for todo mundo oxigênio, no caso do ozônio, eu tenho molécula, todas as ligações da molécula apolares. Portanto, ela não apresenta polaridade, embora seja angular. Ok? Agora eu vou discutir em particular as moléculas lineares. Perceba que as lineares eu posso ter 3 átomos ou 2 átomos. A molécula linear, a gente vê a polaridade dividindo a molécula no meio. Ok? Por exemplo, essa molécula daqui. Essa molécula, quando eu coloco o dedo no meio aqui, ó, divido a molécula no meio, ela fica com um lado igual ao outro. Portanto, ela é apolar. A molécula linear, quando eu divido no meio e apresenta um lado igual ao outro, que a gente chama de simetria, ela apresenta simetria, ela apresenta uma apolaridade. Esse rapazinho aqui é o CO2, ele é apolar. Da mesma forma que o H2 também é apolar, que se eu dividir no meio, eu vou ter 2 lados igual um alter, né? Vou ter 2 lados iguais. Mesma coisa, o O2. Se eu dividir no meio, eu vou ter 2 lados iguais. São todas essas moléculas daqui, moléculas apolares. Essa daqui, o HCl, por exemplo, se eu dividir no meio, ó, eu não vou ter os 2 lados iguais, ok? Eu vou ter uma assimetria, portanto essa molécula é polar. Tranquilo? E de todas as moléculas que eu digo polar e apolar, determina para mim a possível solubilidade em água, né? A gente sabe que quanto mais polar, mais é esperada a solubilidade em água e maior também pontos de ebulição e fusão. Tranquilo? Outra coisa também que deve ser dita. A geometria não é uma característica da molécula em si, e sim
dos ligantes, né, dos centros da molécula. Vamos supor, eu só peguei moléculas aqui, em sua maioria, moléculas inorgânicas, mas a gente sabe que as moléculas orgânicas elas são grandonas, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma molécula, ok, que tem uma C dupla C, simples CH2, simples CH3. E esse carbono daqui, desculpa, é ligado a um OH. Isso aqui é um enol, ok? No enol, veja bem, eu tenho um oxigênio de geometria angular, quando eu olho só para cá. Eu tenho um carbono dupla carbono, que tem geometria aqui, uma reta, uma reta, uma reta, mas estão dentro de um plano. Essa geometria daqui é triangular plana, ok? Bem típica de carbono que faz dupla simples simples, ok? E eu não havia comentado, mas se houver os mesmos gigantes, que não é o caso aqui, o ângulo é 120, né? E esse carbono daqui e esse daqui que eu estou segurando, os dois são tetraédricos, são carbonos saturados, carbonos com ligações simples. Veja bem, se eu olhar só para ele, ó, ele tem forma tetraédrica. Se eu olhar só para esse tem forma tetraédrica. Se eu puder observar assim, ó, ele é tetraédrico. Olha só para esse, ok? Ó, ele é tetraédrico. Tranquilo? Então as moléculas maiores, elas podem apresentar mais de uma geometria assim. Tá certo? Ok? Meus amigos, um abraço, fiquem com Deus. Tomara que eu tenha ajudado vocês aí. Um abraço, até mais.